Bom dia a todos. Passo então a apresentar os resultados dos estudos desenvolvidos pelo PREVI. Como já foi referido, foram desenvolvidos estudos com recolha de dados serológicos e sociocomportamentais com populações de homens que têm sexo com homens e trabalhadores do sexo. Estes estudos foram desenvolvidos em dois períodos, 2009-2010 e em 2012-2013. Trataram-se de estudos transversais, com uma abordagem participativa. Em todos eles foi utilizado um método de amostragem por bola de neve, através das estruturas de proximidade, organizações de base comunitária e também redes sociais e em locais de socialização gay e de trabalho sexual. Os critérios de inclusão foram ser maior de idade, reportar ter tido relações sexuais com um homem no último ano ou reportar ter feito trabalho sexual no último ano. Para estes estudos foram construídos 2 questionários, um para cada população em estudo. Os questionários foram elaborados com base nos indicadores desenvolvidos pela UNGAS, OMS e o ICDC e incluíram questões sobre características sociodemográficas, comportamentos sexuais, consumo de substâncias, teste ou infecções reportadas. Os questionários, nos 2 momentos de recolha de dados, os questionários foram semelhantes, houve apenas pequenos ajustes para a segunda fase de recolha de dados. Os questionários foram aplicados por entrevistadores treinados. Estes entrevistadores eram membros das organizações comunitárias parceiras e, no caso dos estudos com homens que têm sexo com homens, também participaram como inquiridores alguns membros de pares da comunidade. Após a aplicação do questionário, era proposta a realização de um teste. Estes testes rápidos eram aplicados por uma equipa de técnicos qualificados e, na primeira fase de estudos, em 2009, estes testes rápidos foram realizados numa organização comunitária LGBT, numa unidade móvel da Administração Regional de Lisboa e Val do Tejo e também em algumas outras estruturas e serviços. Já nos estudos de 2012, houve um maior número de organizações e de estruturas que aplicaram o questionário e, simultaneamente, realizaram o teste rápido. Foi utilizado um sistema de numeração, ou seja, a cada participante era atribuído um número que estava associado ao seu questionário e ao teste rápido, permitindo-nos assim fazer depois a ligação entre os dados serológicos e os dados sociocomportamentais. A todos os participantes que obtiveram um resultado reativo foi assegurada a referenciação hospitalar para a confirmação do resultado. Em todos os estudos, a participação dos participantes foi anónima e obteve-se o consentimento informado. Vamos então passar à apresentação dos resultados. Devo dizer que os estudos desenvolvidos em 2012 estão agora numa fase final de recolha de dados e, portanto, os dados que aqui apresentamos são ainda preliminares. Passando então, e devo também dizer, antes de mais, que os resultados que apresentamos baseiam-se fundamentalmente nos indicadores da UNGAS. Portanto, passando aqui aos resultados dos estudos desenvolvidos com homens que têm sexo com homens, no primeiro estudo, em 2009, obtivemos uma amostra de 1.046 participantes. No estudo de 2012, uma amostra de 478. As amostras são semelhantes em termos de idade, portanto, a maior parte dos 2 grupos tem idades inferiores a 35 anos. Também em relação à nacionalidade, menos de 10% em cada amostra é estrangeira. Destes estrangeiros, a maioria são oriundos do Brasil, um grupo maior no segundo estudo. Em relação à escolaridade, também vemos que não há grandes diferenças, ou seja, em ambos os estudos a amostra maioritariamente tem nível de secundário e superior de educação e também a maior parte dos participantes nos 2 estudos reportou estar a trabalhar ou ser empregado. No primeiro estudo, apenas 22,5% dos participantes referiram ter tido um parceiro sexual no último ano, uma percentagem que foi superior no segundo estudo, cerca de 28%. Em relação ao uso do preservativo, também em ambos os estudos temos uma proporção semelhante, ou seja, em ambos os estudos, cerca de 72% dos participantes referiram ter usado preservativo na última relação sexual com parceiro masculino. Também, em relação aos programas de prevenção, podemos dizer que, em ambos os estudos, mais de 80% dos participantes referiram ter recebido preservativos gratuitamente no
ano anterior. No estudo de 2012, especificamente, incluímos uma nova pergunta no questionário, que era se sabia onde recorrer para fazer, se quisesse fazer o teste rápido. E, portanto, responderam afirmativamente a esta pergunta mais de 96% dos participantes. Também aqui encontramos uma proporção semelhante, ou seja, mais de 60% dos participantes nos dois estudos referiram já ter feito o teste do VIH e conhecer o seu resultado. Sobre a infecção, 10,3%, no primeiro estudo, 10,3% dos participantes reportaram ser seropositivos e dos 76 participantes que realizaram um teste rápido, 9,2% tiveram um resultado reativo. No estudo de 2012, mais recente, os participantes reportaram ser seropositivos uma proporção de 7,6%, e dos 135 participantes que realizaram o teste rápido, 4,4% teve um resultado reativo. Este resultado é bastante inferior ao que obtivemos no primeiro estudo, que era 9,2%. Julgamos que uma das questões que nos pode ajudar a perceber esta diferença prende-se com o fato de que foram utilizados procedimentos diferentes nos dois estudos, ou seja, no estudo de 2009, os testes rápidos eram aplicados a todos os participantes que o aceitassem fazer, independentemente de terem reportado ser seropositivos ou não. Já na segunda fase, em 2012, determinou-se que só se aplicariam testes rápidos aos participantes que não reportassem ser seropositivos. E daí a prevalência neste grupo, neste ano, também ser inferior. Outra questão que nos pode ajudar também a perceber os dados é que nós estamos ainda a desenvolver análises sobre aqui o último ano, mas daquilo que já tivemos a oportunidade de analisar, percebemos que a prevalência da infecção não se distribui de forma igual nas diferentes regiões do país. E se no primeiro estudo tínhamos uma amostra maioritariamente de Lisboa e do Porto, percebemos que neste segundo estudo há uma maior proporção de participantes de outras regiões do país. E isto também nos pode ajudar a perceber estas discrepâncias. Os participantes também reportaram o seu estatuto serológico relativamente a outras infecções e, portanto, reportaram ter outra IST, 3,7% dos participantes no primeiro estudo e 3% no segundo. A infecção reportada de tuberculose foi inferior a 1% nos dois estudos. Reportaram infecção por hepatite B 1,7% de participantes no primeiro estudo e 2% no segundo, e reportaram infecção por hepatite C 1% no primeiro estudo e 1,7% no segundo. Passo então a apresentar os resultados dos estudos desenvolvidos com trabalhadores do sexo. Portanto, em 2009, obtivemos uma amostra total de 1.040 trabalhadores do sexo, dos quais 853 eram mulheres. Nesta segunda fase, temos até agora um total de 707 participantes, dos quais até agora são 683 mulheres. Portanto, os resultados que vamos aqui apresentar vão-se focar neste subgrupo. E assim vemos que as duas amostras não são são semelhantes, digamos, em relação à idade. Portanto, nas duas, a maior parte dos participantes tinha idades entre 26 e 45 anos. Também mais de metade tinha nacionalidade portuguesa. Das estrangeiras, a grande maioria eram oriundos de países da América Latina, principalmente Brasil. E também das participantes estrangeiras reportaram não estar em situação regular no país, cerca de 47% no primeiro estudo e 38% no segundo. Também em relação à escolaridade, vemos aqui alguma discrepância, enquanto no primeiro estudo o maior grupo reportou ter escolaridade de nível básico, mais de 6 anos, mas logo a seguir com nível superior e secundário.
No segundo estudo, vemos que um maior grupo reportou ter um nível superior ou secundário de escolaridade. Em relação à situação profissional, vemos que nas duas amostras a grande maioria reportou não estar a trabalhar e também cerca de 62% em cada grupo reportou um rendimento inferior a 1.000 euros. Aqui neste gráfico, este gráfico mostra-nos que estas duas amostras são diferentes, fundamentalmente em relação ao local de trabalho sexual. Enquanto na primeira amostra temos uma amostra maioritariamente de participantes que faziam trabalho sexual em contexto de rua, outdoor, na segunda amostra alcançámos uma maior proporção de participantes de contexto indoor, ou seja, que trabalham em apartamentos, hotéis e clubes, etc. E, portanto, esta diferença nas amostras vai ajudar-nos a perceber também as diferenças que nós encontramos em alguns resultados, como vamos ver mais à frente. Para já, podemos dizer que, em relação ao uso do preservativo, a grande maioria, nos dois estudos, reportou ter usado preservativo com o último cliente. Também, em relação a estes indicadores, vemos dados semelhantes, portanto, a grande maioria das participantes nos dois estudos reportou ter recebido preservativos no último ano. Uma percentagem inferior referiu ter sido abrangido por campanhas de prevenção. No estudo de 2012, especificamente, também cerca de 83% referiu saber onde recorrer se quisesse fazer o teste do VIH. Também aqui vemos alguma semelhança nas percentagens, ou seja, em relação aos participantes que reportaram já ter feito o teste e conhecer o seu resultado, que foram cerca de 70% na primeira amostra e 64% na segunda. Quanto à infecção, portanto, no primeiro estudo, 6,6% das participantes tinham reportado ser seropositivas. Já no segundo estudo, essa proporção foi inferior, de 4,1%. Se analisarmos estes dados de acordo com o contexto do trabalho sexual, percebemos que nos dois estudos, nas duas amostras, a prevalência da infecção foi sempre superior no grupo de trabalhadoras que faziam trabalho sexual de rua. Relativamente aos testes, no primeiro estudo, das 176 participantes que realizaram teste rápido, 8% tiveram um resultado reativo. Das participantes no segundo estudo, das 485 participantes que fizeram teste rápido, 1% teve um resultado reativo. Este resultado também é bastante inferior ao do estudo passado e, mais uma vez, à semelhança do que aconteceu nos estudos com homens que têm sexo com homens, também nestes estudos houve uma diferença de procedimentos. Portanto, no primeiro ano, em 2009, os testes foram realizados numa unidade móvel a todas as participantes que aceitassem realizar o teste, independentemente de reportarem ser seropositivas ou não. E já no segundo estudo, os testes foram realizados em um maior número de estruturas, mas a todos os participantes que não reportassem ser seropositivos. E, portanto, quando falamos aqui de prevalências, temos que adicionar a este valor de 1% de testes também os 4,1% de infecção reportada. Também temos de analisar estes resultados de acordo com o contexto do trabalho sexual e, portanto, aqui vemos que em ambos os estudos a prevalência de testes reativos é sempre superior nas trabalhadoras que fazem o trabalho sexual em contexto de rua. Por fim, estas participantes também reportaram o seu estatuto sorológico em relação a outras infecções e, portanto, reportaram ter outra IST 8,2% no primeiro estudo e 5,3% no segundo. A infecção reportada por tuberculose foi também inferior a 1% nos dois estudos.
Também houve prevalências semelhantes em relação à infecção por hepatite B, cerca de 2%. Interessa aqui assinalar a discrepância que nós encontramos relativamente à infecção reportada por hepatite C, que é muito superior no primeiro estudo, comparativamente ao segundo. Nós sabemos que o risco deste tipo de infecção está associado aos consumos e às práticas de risco associadas, como, por exemplo, a partilha de seringas e de materiais. E sabemos também que esta realidade é proeminente no contexto de rua. E, portanto, estes resultados, mais uma vez, espelham as diferenças que encontramos entre estas duas amostras, que são, de facto, marcantes. Obrigada.